O eco secreto das conversas que nunca tivemos. Olá, exploradores da mente. Bem-vindos ao nosso laboratório de ideias. Hoje vamos fazer algo diferente, uma descida. Uma viagem através de 5 níveis de conhecimento cada vez mais profundos para desvendar um dos mistérios mais íntimos e universais da nossa existência. Falaremos daquelas palavras que ficaram presas na garganta, das perguntas que nunca fizemos, das desculpas que não pedimos e dos eu te amo que se perderam no silêncio. Hoje vamos explorar o eco das conversas que não tivemos. E não ficaremos na superfície da nostalgia ou do arrependimento. Iremos muito além. Porque entender por que essas conversas fantasma nos perseguem é entender o mecanismo secreto que governa grande parte da nossa memória, das nossas decisões e da nossa própria identidade. Eu te prometo algo, ao final dessa jornada, a forma como você percebe suas próprias lembranças e esses silêncios do passado terá mudado para sempre. Vamos começar nossa descida. Nível 1. A superfície do conhecido. Todos nós já passamos por isso. Aquele momento, dias ou até anos depois de uma situação em que de repente você pensa, eu devia ter dito isso. É o eco mais comum e reconhecível. É aquela sensação persistente de uma oportunidade perdida, de uma porta que se fechou porque nos faltaram as palavras certas, no momento certo. É, em essência, o arrependimento em sua forma mais pura. Outro aspecto que todos conhecemos é a ruminação. É assim que os psicólogos chamam aquele disco riscado mental, onde repetimos uma e outra vez uma cena passada, imaginando todos os diálogos alternativos que poderíamos ter tido. Este fenômeno afeta diretamente o nosso comportamento. Pode nos tornar mais tímidos ou, pelo contrário, mais impulsivos no futuro, pelo medo de ficarmos calados novamente, de deixar que o silêncio vença a partida de novo. Pense num exemplo que quase todos compartilhamos. Não ter dito a um ente querido, talvez um avô ou um amigo que se foi, o quanto ele significava para nós. Esse silêncio não é um vazio, é uma presença ruidosa que nos acompanha. E um terceiro fato básico sobre este tema é que essas conversas não realizadas não são exclusivas de eventos negativos. Às vezes, o eco mais forte vem de alegrias não compartilhadas ou agradecimentos não expressos. Este mecanismo tem uma origem evolutiva muito profunda. Nosso cérebro é uma máquina de simulação social. Ele foi projetado para aprender com os erros e melhorar nossas futuras interações para garantir a sobrevivência dentro do grupo. Imagine nossos ancestrais. Um erro de comunicação podia significar o exílio da tribo, o que era praticamente uma sentença de morte. Assim, o cérebro desenvolveu uma espécie de sistema de alerta de arrependimento para que não voltássemos a cometer o mesmo erro social 2 vezes. O que acabamos de descrever é a ponta do iceberg. É o que todos sentimos, o que todos vemos na superfície da água. Mas se isto é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Nível 2. Os mecanismos ocultos. Aqui vem a primeira grande revelação. Grande parte deste eco é produto do que se conhece como pensamento contrafactual. Uma palavra complexa para uma ideia muito simples. A tendência do nosso cérebro de criar e comparar a realidade com versões alternativas de o que poderia ter sido. Isto é fundamental. Seu cérebro não apenas armazena o passado, ele o reescreve constantemente. Gera versões alternativas e a dor que você sente é a distância entre a realidade e essa versão idealizada que você acabou de inventar. Agora, aqui vem o interessante. Este mecanismo tem uma dupla face. Por um lado, podemos usá-lo como uma ferramenta de oportunidade. Analisar ativamente essas versões alternativas de uma conversa falha nos permite nos preparar para o futuro. Por exemplo, se numa entrevista de emprego você ficou em branco, seu cérebro reproduzirá essa cena. Em vez de apenas se lamentar, você pode usar essa simulação para preparar uma resposta brilhante da próxima vez. É um campo de treinamento mental. Mas aqui está o risco. O mesmo mecanismo pode se tornar uma armadilha perigosa. Quando o pensamento contrafactual se concentra obsessivamente no passado sem um propósito de aprendizado, ele se torna um veneno que alimenta a ansiedade e a depressão. Um exemplo desse risco é se obcecar com um término de relacionamento, repassando cada conversa e pensando, se eu tivesse dito isso, ainda estaríamos juntos. Essa é uma bandeira vermelha, um sinal de que o mecanismo está usando você, em vez de você usá-lo. Agora, vamos falar de uma regra invisível que governa tudo isso. É um princípio descoberto na psicologia que explica por que esses assuntos não resolvidos têm tanto poder sobre nós. Chama-se efeito Zeigarnik. Em poucas palavras, nosso cérebro lembra muito melhor das tarefas incompletas ou interrompidas do que das que finalizamos. Uma conversa que não tivemos é, para o nosso cérebro, a tarefa mais inacabada de todas. É uma aba que fica aberta no navegador da nossa mente consumindo memória RAM. Você vê isso todos os dias.
É a razão pela qual o final de uma série que te deixa em suspense te obceca por dias, muito mais do que um filme com um final fechado que você esquece no dia seguinte. As palavras não ditas são o maior cliffhanger das nossas vidas. A estrutura interna deste eco se conecta diretamente com os atalhos do nosso cérebro, com aqueles pequenos truques mentais que ele usa para processar o mundo mais rápido. E um dos mais importantes aqui é o chamado viés de retrospectiva. Esse viés é como um erro de fábrica na nossa memória. Uma vez que sabemos o resultado de um evento, nosso cérebro reescreve a história para que esse resultado pareça óbvio e previsível desde o início. É aquela voz que te diz, eu sabia que isso ia acontecer. Para contrapor essa armadilha, há uma estratégia mental muito poderosa. Antes de uma conversa importante, pratique o que alguns chamam de pré-morte, que é basicamente uma análise prévia à morte. Imagine que a conversa já aconteceu e foi um desastre. Agora pergunte-se, o que eu poderia ter dito ou não dito para que desse tão errado? Ao reconhecer essa armadilha da retrospectiva, o que você deve fazer proativamente é ser mais compassivo consigo mesmo. Lembre-se que no momento você não tinha essa informação que tem agora. Você não era um adivinho, você era uma pessoa tomando decisões com dados incompletos. Pense bem, a tradição oral, o costume de contar histórias de geração em geração, moldou como nossa memória funciona. Estamos programados para buscar narrativas com um começo, um desenvolvimento e um final. Uma conversa pendente é uma história sem final e isso horroriza o nosso cérebro. A moral prática para hoje é clara: se você não pode ter a conversa na vida real, ao menos dê um final a ela em sua mente. Escreva uma carta que você nunca enviará, ou simplesmente decida conscientemente qual será o final dessa história para você. Feche a aba. E isso nos leva à dedução-chave para a vida real. A conclusão mais importante de tudo o que vimos neste nível. A regra geral é esta: os ecos das conversas que não tivemos raramente são um reflexo fiel do passado. São construções ativas do nosso presente. Então, na sua vida diária, quando um desses ecos te atormentar, lembre-se de perguntar a si mesmo: essa lembrança está me servindo para aprender e melhorar? Ou está me ancorando a uma versão fictícia do passado que me faz mal? A resposta para essa pergunta muda tudo. É incrivelmente libertador entender que você não é um prisioneiro do seu passado, mas sim o arquiteto das suas lembranças. Você tem mais poder sobre esses ecos do que imagina. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se, porque aqui a história se torna um verdadeiro caos. Nível 3. O caos da realidade. Entremos na primeira grande controvérsia. Esse eco, esse arrependimento pelo não dito, é fundamentalmente bom ou ruim para nós? Por um lado, você tem os psicólogos e filósofos que argumentam que o arrependimento é uma ferramenta indispensável para o crescimento moral e pessoal. É o motor da mudança. Por outro lado, você tem as escolas de pensamento, especialmente algumas correntes da psicologia positiva e do budismo, que o veem como uma fonte de sofrimento desnecessário que deve ser erradicado. O que está em jogo aqui é uma tensão fundamental entre aprendizado e bem-estar. Devemos aceitar a dor desses ecos para poder evoluir, ou devemos buscar a paz mental, nos desfazendo deles, mesmo que isso signifique não aprender a lição? Agora, vamos desafiar uma crença muito popular, a ideia de fechamento. A noção de que você precisa ter aquela conversa final para poder fechar o capítulo e seguir em frente. Este é um dos mitos mais difundidos. A realidade é que, em muitos casos, buscar essa conversa apenas reabre velhas feridas ou cria novas. O verdadeiro fechamento não vem de uma fonte externa, mas de uma decisão interna. Amamos acreditar no mito do fechamento porque, como dizíamos antes, nosso cérebro ama histórias completas. Busca desesperadamente um final. A ideia de que uma pessoa ou uma conversa nos dará esse The End é incrivelmente sedutora, embora muitas vezes seja uma ilusão. E isso nos leva a um paradoxo fascinante, o paradoxo da honestidade. Nos ensinam que sempre devemos dizer a verdade, ser transparentes e expressar o que sentimos. Mas e se muitas das conversas que não tivemos foi correto não tê-las? Às vezes o silêncio é um ato de bondade. Às vezes as palavras que guardamos evitam uma dor imensa a outra pessoa. Isso nos coloca em um dilema filosófico sem solução fácil entre a autenticidade e a compaixão. Adotemos por um momento um ponto de vista crítico sobre nossa cultura atual que parece obcecada com a expressão radical de si mesmo. A objeção ética é esta: a necessidade de dizer tudo o que você pensa é um ato de coragem ou é muitas vezes um ato de egoísmo disfarçado de autenticidade, onde priorizamos nossa necessidade de desabafar acima do bem-estar da outra pessoa? E aqui há outra controvérsia, a própria memória. Até que ponto podemos confiar em nossa lembrança dessas conversas que nunca aconteceram?
Ao longo da história, passamos de ver a memória como um arquivo perfeito a entendê-la, graças à neurociência, como algo incrivelmente maleável e pouco confiável. O debate hoje já não é se a memória é precisa, mas se o seu propósito é ser precisa de todo. Tudo isso se conecta com a condição humana de uma forma muito profunda. Somos as únicas criaturas, até onde sabemos, que podem ser atormentadas por fantasmas do seu próprio passado e por futuros que nunca existirão. O problema fundamental que isso nos gera como espécie é um desajuste. Temos a capacidade cognitiva de imaginar infinitos passados melhores, mas estamos presos na flecha única e irreversível do tempo. E nesse abismo entre o possível e o real, nasce grande parte do sofrimento humano. Como você pode ver, não há respostas fáceis. O tema é um labirinto de boas intenções, mecanismos cerebrais, mitos culturais e dilemas éticos. Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Nível 4. Conhecimento especializado. Aqui você tem um conceito que provavelmente não encontrará em uma busca rápida. A frase francesa L'esprit de l'escalier, que se traduz literalmente como o espírito da escada, descreve aquele momento frustrante em que te ocorre a resposta perfeita, o argumento demolidor ou a frase engenhosa, não no momento da conversa, mas quando você já está indo embora, descendo as escadas. É o nome técnico para o eco do eu devia ter dito. A melhor analogia para explicar por que isso acontece é pensar no seu cérebro como uma biblioteca. A resposta que você precisava estava lá, mas o bibliotecário, pressionado pelo momento, não conseguiu encontrar o livro a tempo. Somente quando a pressão se vai, ele aparece tranquilamente com o livro na mão. Isso me leva a falar de uma figura-chave, mas muitas vezes esquecida nesta história, uma psicóloga lituana chamada Bluma Zeigarnik. Na década de 1920, ela estava sentada em um café em Viena e notou que os garçons lembravam perfeitamente dos pedidos das mesas que ainda não haviam pago, mas esqueciam os pedidos assim que a conta era paga. Foi ela quem descobriu esse efeito Zeigarnik de que falamos, tornando-se a heroína secreta que deu nome ao motivo pelo qual as coisas inacabadas nos perseguem. Agora deixe-me apresentar uma teoria alternativa, um pouco rebelde. E se esses ecos não forem um erro ou um fardo, mas uma das funções mais sofisticadas do nosso cérebro? Essa perspectiva diz que as conversas não realizadas não são sobre o passado, mas sobre o futuro. São o sistema de simulação do nosso cérebro executando milhares de cenários para nos preparar melhor para a incrível complexidade das interações sociais futuras. Não é um lamento, é um treinamento. E aqui vai um detalhe contraintuitivo que a pesquisa científica revelou. Scanners cerebrais, como os de ressonância magnética funcional, têm mostrado que as áreas do cérebro que se ativam quando lembramos do nosso passado são quase as mesmas que se ativam quando imaginamos o nosso futuro. Isso choca com nossa intuição porque sentimos uma diferença muito clara entre lembrar e imaginar. Mas para o nosso cérebro, a distinção é borrada. O passado não é um filme que vemos, é uma tela sobre a qual pintamos constantemente nossos futuros possíveis. E aqui vai um último detalhe que conecta várias das ideias que vimos. A dor do arrependimento pelo não dito ativa no cérebro as mesmas áreas que a dor física. Pense por um segundo. Isso significa que quando dizemos que dói o coração por algo que não dissemos, não estamos falando em sentido figurado. Em nível neurológico, esse eco, essa conversa fantasma está te ferindo fisicamente. É real. Chegar a este nível de detalhe nos dá uma visão muito mais autêntica e compassiva de nós mesmos. Não estamos loucos por remoer as coisas, estamos programados biologicamente para sentir esses ecos de uma forma incrivelmente profunda. A partir daqui entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Nível 5. A fronteira final, especulação e assombro. Pensemos em uma ideia futurista. O que aconteceria se a tecnologia nos permitisse reviver essas conversas? Não apenas em nossa mente, mas em uma simulação de realidade virtual hiperrealista. Em 100 anos você poderia carregar os dados de um ente querido falecido em uma inteligência artificial e ter, finalmente, aquela conversa pendente. Isso seria uma ferramenta de cura definitiva ou a armadilha psicológica mais perigosa já criada? E aqui é onde a ciência chega ao seu limite. A neurociência pode nos explicar o como o cérebro gera esses ecos. Pode mapear cada neurônio envolvido. Mas nunca poderá responder a pergunta fundamental: por quê? Qual é o significado de tudo isso? E quando a ciência para, a filosofia assume o controle. Porque esta pergunta não é sobre circuitos neuronais, é sobre propósito, identidade e o sentido da nossa existência.
Aqui vai uma implicação filosófica vertiginosa. E se o que te define não é a soma das suas ações e palavras, mas o contorno dos seus silêncios? Talvez sua verdadeira identidade se encontre no fantasma da pessoa que você poderia ter sido se tivesse tido essas conversas. Isso se conecta com o futuro da humanidade de uma forma muito direta. A maioria dos grandes conflitos, desde as disputas familiares até as guerras internacionais, muitas vezes se baseiam em mal-entendidos, em suposições, em conversas cruciais que nunca aconteceram. Dominar a arte de lidar com esses ecos, tanto em nível pessoal quanto coletivo, poderia ser a chave para desativar o ódio e fomentar a empatia. É aprender a falar não apenas com os outros, mas com os fantasmas do que não foi dito. E aqui está a última ideia. A afirmação mais provocadora desta jornada: a consciência humana não é uma só voz, mas um coro. Um diálogo constante entre o eu que é e os infinitos eus que poderiam ter sido. Você não é uma só melodia. Você é a melodia e o eco. E aprender a viver com isso é talvez a grande arte de estar vivo. Nossa descida pelos 5 níveis terminou. Agora, do mais profundo, eu te convido a olhar para cima e contemplar o panorama completo que percorremos juntos. Lembre-se que no início, quando estávamos na superfície, falamos daquela sensação tão simples e familiar de pensar eu devia ter dito isso. Prepare-se para o contraste. Comparamos aquela simples pontada de arrependimento com a ideia final a que chegamos, que nossa própria identidade é um tecido complexo feito não apenas do que fizemos, mas do vasto universo do que não fizemos. De cada conversa silenciada, de cada caminho não tomado. Foi uma jornada incrível. Passamos de um sentimento cotidiano aos mecanismos ocultos do cérebro, ao caos dos dilemas éticos, aos segredos da ciência e, finalmente, ao assombro das maiores perguntas filosóficas. E agora eu te deixo com uma pergunta muito pessoal. De toda esta jornada, que ideia, que eco mais te impactou? Quero te agradecer de coração por dedicar seu tempo e sua atenção a explorar essas ideias comigo. Foi um verdadeiro privilégio. Por favor, compartilhe suas reflexões nos comentários. O eco dos seus pensamentos é o que dá vida a esta comunidade. Se este tipo de jornadas profundas te apaixona, inscreva-se para não perder a próxima descida e compartilhe este vídeo com alguém a quem você acredite que possa ressoar. Continue questionando, continue explorando e nunca deixe de se maravilhar. Até a próxima! E você, a que eco vai responder?